Jornalismo dinâmico, tudo sobre São Carlos, integrando toda a região com informação, com credibilidade. Agora, Primeira Página no ar. A preparação de Roma para o funeral do Papa Francisco evidencia o desafio moderno de preservar a ordem em eventos religiosos de dimensão global. Diante de mais de 200 mil pessoas esperadas na Praça de São Pedro e da presença de chefes de Estado e membros da realeza, a cidade mobiliza um aparato de segurança que mescla tecnologia de ponta com estratégias tradicionais. Drones, patrulhas no Tibre, zonas de exclusão aérea e atiradores de elite sinalizam uma nova era na proteção de grandes cerimônias religiosas. Trata-se de um paradoxo do nosso tempo. Ao mesmo tempo que se celebra a espiritualidade, a fé e a memória de um líder global, a realidade exige vigilância extrema. Não é apenas Roma que está sob os holofotes, mas o próprio equilíbrio entre liberdade e segurança. Como garantir o acesso democrático a um rito público de tamanha importância sem comprometer o bem-estar coletivo? A resposta parece estar no planejamento integrado, no respeito à diversidade de participantes e, sobretudo, na transparência da ação estatal. O funeral do Papa Francisco é mais que uma despedida. É um teste de capacidade organizacional, de sensibilidade política e de competência em segurança pública. Que Roma consiga honrar esse momento de luto com a paz que ele simboliza, sem medo, sem excessos, com dignidade. Hoje é sexta-feira, 25 de abril de 2025. Começa agora o Primeira Página no ar, primeira edição, a sua fonte de informação. Ivan Lucas e Paulo Melo trazem as notícias mais importantes para você começar o dia bem informado. Neto Donato anuncia mudanças no comando da Secretaria de Gestão e Infraestrutura de São Carlos. Caos animal em São Carlos. Frente Parlamentar de Defesa Animal e OAB discutem planos e ações. Refis 2025. Prefeitura de Ibaté oferece até 100% de desconto em juros e multas. Antecipação do 13º começa a ser paga a aposentados e pensionistas. E ainda, o Giro da Polícia, as notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo, além da entrevista com Ângelo Félix, que vai falar sobre a vaquinha solidária em prol ao Davi, a partir de agora, no Primeira Página no ar, primeira edição. Primeira Página no ar. Apresentação: Paulo Melo e Ivan Lucas. Primeira Página no ar. Vamos às informações do mercado financeiro, pois o dólar comercial fechou em queda, Paulo Melo, de 0,47%, sendo vendido a R$ 5,69. O euro fechou em alta de 0,07% e está sendo comercializado a R$ 6,48. Já a Bovespa fechou em alta de 1,79% e está com 134.580 pontos. Essas são as informações econômicas desta sexta-feira. WhatsApp Primeira Página 3419-9462. Tempo e a temperatura. A previsão no Primeira Página no ar. Muito bem, vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira, que será de dia chuvoso aqui em São Carlos, com sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir do final da manhã. Na verdade, já está chovendo, bem devagar, bem pouquinho, mas já está caindo umas gotas aí. E à tarde também tem chuva, seguindo com chuva à noite. As temperaturas oscilam de 19 a 22 graus. Caiu bastante a temperatura, com 93% de probabilidade de chuva e acumulado esperado de 18,7 milímetros. A umidade do ar varia de 88 a 100% e o vento sopra de noroeste a 12 quilômetros por hora. O sol nasceu entre as nuvens, né? Não foi possível visualizá-lo hoje às 6h27 e deve se pôr às 17h52. A lua está na fase minguante. Agora nós vamos ouvir
a previsão do tempo para a região sudeste. A região sudeste será chuvosa nesta sexta-feira, 25 de abril. Aviso de chuvas intensas cobre todos os estados, com chuva de até 50 milímetros em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais e do Espírito Santo. A previsão é de céu com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. Para todo o estado de São Paulo, o alerta é de perigo, com chuva de até 100 milímetros e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Norte Mineiro deve ter apenas céu com muitas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 17 graus em Belo Horizonte. Já a máxima pode chegar a 33 graus em Vitória. As informações são do IMET. Primeira página no ar. 7h07. Pode olhar aí, 7:07. Muito bom dia para você que está na São Carlos FM no 107.9. Bom dia para você que curte uma chuvinha, um friozinho. Tá difícil de levantar na cama? É, mas levanta que sextou com muita informação aqui no jornal Primeira Página no ar. Aliás, compartilha essa live, você que está pelo Facebook, para que mais pessoas possam ficar muito bem informadas. Bom dia, Paulo Melo. Bom dia, Ivan Lucas, Ronaldo Piloto, todos os ouvintes da São Carlos FM que já estão com a gente. Sextou com S de cerveja, né? S de cerveja, Pois é. Você pode participar com a gente, além do Facebook, que é o Rádio São Carlos, no WhatsApp, 16-3419-9462. 16-3419-9462. Faça essa edição do jornal com a gente. Bom dia, piloto. Bom dia, Paulo Melo. Bom dia, Ivan Lucas. Bom dia a você. Alô, Ciomar. Alô, Dona Maria. Vamos acordar aí, porque o jornal já começou e vem muita informação para todos vocês aqui na 107,9. E quem ainda... Palmeiras ganhou ontem? Claro. Nossa, acabei de ver aqui. Claro. Que decepção. Começa o dia mais triste. Pois é. Agora, se você não tem o nosso app, faz o seguinte, vai lá na Play Store do seu celular, digite São Carlos FM, baixe de graça para Apple, para Android e depois com um clique você acompanha toda a programação da 107,9. Todo dia, o dia todo, uma programação feita com muito carinho para você. Muito bom dia. Se você que está começando a sexta-feira triste, Paulo Melo, com a notícia do Palmeiras, eu não quero acabar com a sua sexta. Mas o Corinthians também ganhou. Pelo amor de Deus. Miséria pouco é bobagem. Miséria pouco é bobagem, né? Então vamos de notícia boa, então, Paulo Melo. Vamos lá. Pois na manhã de ontem, o prefeito de São Carlos, Neto Donato, anunciou mudanças significativas na equipe de governo, afetando diretamente a Secretaria Municipal de Gestão e Infraestrutura. João Miller, atual secretário da pasta, deixa o cargo para assumir a assessoria do prefeito, que aliás foi anunciado pela coluna Torpedos em primeira mão. A assessoria do prefeito será ocupada agora por João Miller, enquanto Leonardo Lázaro, secretário adjunto da pasta, vai comandar oficialmente a secretaria. O prefeito Neto Donato destacou a importância da reorganização administrativa, ressaltando o papel fundamental de João Miller na estruturação da Secretaria de Gestão e Infraestrutura. A gente fez uma estrutura dentro de uma moderna gestão pública e isso nós temos alguns assessores que eles cuidam de setores macros aqui da cidade de São Carlos. E hoje o João Miller, ele passa a ser o assessor que vai cuidar de toda a parte de infraestrutura e urbanismo da nossa cidade. O Leonardo Lázaro assume a Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura e o João vai auxiliar Secretaria de Segurança e Mobilidade, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, de Conservação Urbana. Então, toda a parte que vai mexer com aprovação de projetos, com desenvolvimento estrutural da cidade, isso vai passar sempre passa pelo prefeito e hoje o meu braço direito para isso é o João Miller e eu fico muito feliz porque não existe alguém que conheça mais da cidade do que ele nesses aspectos de obras e infraestrutura. Com a nomeação de Leonardo Lázaro, a expectativa é de continuidade nas ações em andamento, como a recuperação de vias e a manutenção urbana.
Lázaro, que já havia comandado a Secretaria de Obras Públicas no governo anterior, assume a pasta em um momento de intensificação das obras na cidade. Olha, é uma oportunidade de ouro que tanto o João Miller, né, pela indicação, quanto o prefeito pela confiança estão me dando, né? É importante ressaltar que eu fui secretário anteriormente na Obras Públicas e até então secretário adjunto de Obras Públicas também, né? A nova secretaria, que é a Gestão da Cidade e Infraestrutura, ela envolve mais departamentos, né? Que hoje é chefiado pelo secretário adjunto Will e o André. Então, juntos a gente vai alinhar, né? Colocar tudo na mesma página para poder seguir avançando. Dentro do assunto de obras públicas, certamente eu estou mais inteirado, né? E os outros assuntos agora a gente vai tomar mais conhecimento para poder tocar de perto. O maior desafio, do meu ponto de vista, como eu venho do Departamento de Obras Públicas, é a gente conseguir trazer um pouco também de tecnologia para dentro, né? A gente precisa modernizar algumas etapas que vinham acontecendo de forma mais tradicional, então a gente vai aplicar muita tecnologia, né? Fazer jus à cidade da tecnologia dentro do sistema operacional, né? Tanto ali da obras quanto de aprovação de projetos, enfim, a gente vai modernizar para poder atender com mais qualidade e de forma mais rápida. João Miller expressou seu agradecimento pela confiança do prefeito e reafirmou seu compromisso com as promessas de campanha, dentre elas a questão das enchentes. Olha, esse assunto e outros assuntos de infraestrutura fazem parte do nosso compromisso de governo do Neto Donato, que foi colocado para a população durante a campanha. A questão das enchentes, é importante dizer que nós já temos os projetos. Esse é o primeiro ponto. Lá atrás se falava em solucionar, mas não tinha projeto nem para buscar recursos. Nós temos questões ainda em relação à parte fundiária, da onde nós vamos instalar os piscinões. Nós temos licenciamentos ambientais para fazer e estamos no mercado buscando apoio do governo federal, do governo estadual, até bancos internacionais. Então, assim, a minha parte, que foi me dada pelo Neto, é tentar viabilizar essas obras ainda no primeiro ano, a licitação delas. Paulo Melo, vamos falar de política. O que você achou dessa mudança? O Miller vai ajudar mais como assessoria do prefeito ou ajudaria mais como secretário? Eu acho que ajuda mais como assessoria do prefeito, porque ele vai estar mais próximo do prefeito, né? Uhum. Como assessor do prefeito, ele está mais próximo. Embora o prefeito foi claro ontem que ele vai cuidar das questões de infraestrutura da cidade, né? De obras, contra enchentes, outras situações, né? Mas o Miller dispensa comentários, né, Ivan? Ele é um cara completo. O Miller é um cara completo. Quem conhece a carreira de João Miller sabe isso, né? Um quadro bastante positivo na política. Os marcadores lá, acho que tá travado o piloto. É um cara que conhece, né, da política, já trabalhou em várias gestões, sim. Né? Conhece a cidade muito, né? Conhece muito a cidade, todos sabem. E a gente acha, né? Eu particularmente penso que o Miller vai ajudar bastante o prefeito Neto Donato como assessor do prefeito, porque assim, a partir do momento em que ele está diretamente com o prefeito e vai cuidar dessas situações de infraestrutura que o prefeito falou ontem, então ele está ligado direto ao prefeito. Sim. E além disso, Ivan, ele passa a coordenar as outras secretarias, né? Uma espécie de, vamos colocar assim, de subprefeito. Sim. Né? Porque eu lembro aqui, ó, o Neto veio aqui, deu entrevista, ele falou que o Miller iria continuar lá no prédio de vidro, meio que coordenando lá as secretarias, né? Então, como eu disse ontem, né, a hora que eu perguntei pro Miller, eu falei que ele é o coringa do governo, né? Sim. Hoje ele se tornou um coringa do governo Neto Donato. Paulo, se a gente pegar a história dos prefeitos, Melo tinha Márcio Russito e César Maranhão. O PT tinha João Pedrazani. E eu acho que em uma das gestões teve mais um que comandava também, que ajudava muito. Uhum. O Paulo Otomani tinha o Júlio Soldado, que depois virou o Valdomiro Bueno. Sim. E agora o Neto Donato
tem o João Miller. Então, todos os prefeitos sempre tiveram um coringa, como você disse, para ajudar na administração. Não tirando, claro, a figura do vice-prefeito, que manda muito e também. Na verdade, né, Ivan, ficou naquela, vai, não vai, vem, não vai, porque uma hora ia, aí outra hora não vai mais, depois ia, depois não vai mais, né, e eu acho que eles estavam costurando bem, né, a saída do Miller para assessoria. Sim. Até porque, né, como nós acabamos de mencionar, ele não vai ficar diretamente no gabinete do prefeito, né? Sim. Então eu acho que eles costuravam, né, essa saída do Miller para assessoria do prefeito. Senti o Miller contente, achei ele tranquilo, né? Agradeceu o prefeito, né? E lá ontem, né, Ivan, estavam além do prefeito Neto Donato, do João Miller, claro, o Leonardo Lázaro, e também o presidente da Câmara, Lucão, dentre outros vereadores, né? Eu vi lá o Bruno Zancheta, o Delvin, o Birajara Teixeira. Quem mais vereador que eu vi, né? Leandro. O Leandro Guerreiro não tava. Não tava. Delvin, o Sérgio Rocha estava lá, e o próprio diretor da Câmara, Rodrigo Venâncio, também estava lá. Então, assim, um evento político mesmo, viu, Ivan? Foi ontem, né? E a gente pôde acompanhar. Aliás, está no Torpedos de hoje. Antes do evento, nós tivemos uma situação bastante estranha lá, né? O que aconteceu? O Bira e o Leandro Severo, secretário de Cultura e Turismo, por pouco, Ivan, não entraram em vias de fato. Poxa vida, por quê? Sabe o motivo? Então, na verdade, o Bira chegou, sentou atrás de mim até, né? Eu estava sentado ao lado do Marco Rogério e atrás tinha o Renato Chimir e o Jotinha, né? O Bira chegou, sentou ao lado do Jotinha ali. E a hora que o Leandro veio cumprimentar, o Bira já começou a cutucar o Leandro, entendeu? Poxa, mas né? Estica a mão, a educação. Aí o Leandro ficou ali, iniciou-se assim uma discussãozinha tal, e do nada o Bira levanta e parte pra cima do Leandro. Puxa vida. Aí a gente, até nós ajudamos a segurar ali e tal, né? Mas foi bem complicada a situação, tá né? É um clima entre os dois ali bastante tenso, viu, Ivan? Hein? Precisa bastante resolver essas situações aí. O Bira falava pra ele dar licença, que ele tá atrapalhando, você tá me atrapalhando, você dá licença, sabe? Esse negócio assim e tal. E eu tava ali, né? Tava bem no centro do rolo, né? E eu nem gosto, né? Misericórdia, hein? 7h19, pode olhar aí, 7h19. Vamos falar de saúde, pois a Unimed São Carlos reforça o seu compromisso com a excelência ao disponibilizar o canal de WhatsApp para os serviços do Unilab, seu laboratório próprio. Essa medida visa proporcionar mais comodidade, agilidade e segurança aos clientes na realização de exames laboratoriais, facilitando o atendimento e o agendamento. Através do número 21078300, opção 2, os clientes podem realizar o pré-cadastro de exames, agendar coleta sem jejum, esclarecer dúvidas sobre procedimentos, jejum e preparo. O atendimento está disponível de segunda a sexta-feira, das 7 às 16h30 e aos sábados das 7 às 10h30, com a vantagem de poder escolher horários mais tranquilos para evitar filas e atrasos. O Unilab conta com 3 unidades estrategicamente localizadas em São Carlos: Unilab Ouro, Vila Neri; Unilab Carlos Botelho, no centro; Unilab Vila Prado, Vila Prado. Todas funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 16h30 e aos sábados, das 7 às 10h30, para coleta e entrega de materiais. Os resultados são entregues de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h e aos sábados, das 7 às 11h. Certificado pela ISO 9001-2015, o Unilab assegura a qualidade e a melhoria contínua dos serviços prestados. Com atendimento via WhatsApp, a Unimed São Carlos reafirma seu compromisso em oferecer soluções inovadoras, proporcionando aos seus beneficiários uma experiência mais prática e confortável.
inaceitável. 7h21, pode olhar aí, 7h21, e na manhã desta quinta-feira, a Frente Parlamentar de Defesa Animal, presidida pelo vereador Elton Carvalho, do Republicanos, realizou uma reunião estratégica para apresentar os avanços do primeiro trimestre de 2025 e de definir as próximas ações. Estiveram presentes os vereadores Djalma Nery, do PSOL, Lineu Navarro, do PT e Bruno Zancheta, do Republicanos, além de representantes da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB São Carlos. O encontro reforçou a importância da parceria entre a FPDA, que é a Frente Parlamentar, e a comissão da OAB, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas voltadas à causa animal no município. Entre os temas discutidos estiveram a captação de recursos, a apresentação de novos projetos de lei, as dificuldades enfrentadas pela administração pública e os desafios estruturais existentes. Para o vereador Elton Carvalho, Paulo Melo, a integração entre os diferentes setores envolvidos na proteção animal será fundamental para superar os obstáculos e garantir avanços significativos ainda este ano. Ele destacou que a colaboração entre legislativo e sociedade civil organizada fortalece a pauta e dá legitimidade às reivindicações. A expectativa é que o segundo trimestre de 2025 seja marcado por medidas efetivas com foco na melhoria das condições de vida dos animais e no desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes para São Carlos. 7h23, pode olhar aí, 7h23, e a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta última quinta-feira, ontem, uma capacitação voltada à prevenção do câncer bucal, reunindo profissionais de saúde bucal da atenção básica e especializada. A ação foi realizada no Paço Municipal e envolveu equipes das UBSs, USFs e do Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL. O objetivo principal foi reforçar o diagnóstico precoce, capacitando dentistas e auxiliares da rede municipal, com orientações do oncologista Luiz Gazi, do ambulatório oncológico. Segundo ele, detectar precocemente lesões bucais pode garantir tratamentos mais eficazes com menos sequelas. É uma capacitação de fundamental importância para que nós possamos diminuir a incidência de tumores graves e descobrir cada vez mais cedo lesões bucais que possam se transformar em algum tipo de tumor. Isso garante que os pacientes tenham acesso mais rápido aos tratamentos e muitas vezes um tratamento curativo que elimina a doença sem deixar sequelas para o futuro. Durante a capacitação foram abordadas lesões potencialmente malignas e seus sinais clínicos. De acordo com a supervisora do CEL, Lilian Almeida Pinheiro, só em 2024, 5.040 pacientes passaram por avaliação, com 72 encaminhamentos ao CEL e 10 diagnósticos positivos para o câncer bucal. Ela ressaltou a importância de manter o olhar atento a lesões persistentes, como aftas ou manchas na boca que não cicatrizam. Nós abordamos as lesões que são potencialmente malignas, né? Esteve conosco hoje o Dr. Luiz Gazi, que é médico oncologista clínico do ambulatório oncológico, e ele veio passar a importância de nós termos atenções especiais para certos tipos de lesões que podem ser potencialmente malignas, além daquelas que já tem toda a característica clínica de ser maligna, né? Essa capacitação ocorre anualmente, porque é um evento anual. A prevenção do câncer de boca, geralmente nós fazemos entre os meses de abril ou maio. O ano passado foi em abril e esse ano será em maio, onde toda a atenção básica, todas as unidades de saúde, sendo UBS ou USF, os pacientes que procurarem vacina da dengue ou vacina da influenza, que hoje o nosso público-alvo hoje em dia ainda são os idosos da influenza, poderão procurar o consultório odontológico ou dentista ou auxiliar para eles aguardarem e serem atendidos para a prevenção. É um exame rápido, que é no máximo 5, 7 minutinhos, onde o dentista vai examinar totalmente a cavidade oral do paciente, vendo se tem aftas ou algum tipo de lesão que possa ser suspeita de malignidade. A capacitação antecede a campanha de prevenção ao câncer bucal, Paulo Melo, marcada para maio.
Durante o mês, os pacientes que forem às unidades de saúde para a vacinação também poderão realizar exames bucais rápidos e preventivos. A recomendação é que lesões na mucosa oral com mais de 3 semanas sejam encaminhadas para avaliação especializada, podendo evoluir para a biópsia caso haja suspeita de malignidade. É isso aí, é importante, né? Saúde é sempre importante, capacitar os profissionais para atender melhor a população. Parabéns aí à Secretaria da Saúde, à Prefeitura de São Carlos. Agora, 7h26, é o Cardal Parrilli Bar, o verdadeiro sabor argentino em São Carlos. Localizado no estacionamento 2 do São Carlos Clube, com acesso aberto ao público. No El Cardal você aproveita um buffet completo com pratos quentes, comida japonesa e uma incrível variedade de saladas frescas. E claro, o destaque fica para o churrasco na autêntica parrilla argentina, com cortes selecionados como bife ancho, bife de chorizo e aquela picanha no ponto perfeito que você adora. Peça também pelo iFood e experimente essa delícia no conforto da sua casa. Siga @elcardal.parrillibar nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Eu tenho um recadinho para o servidor público municipal de São Carlos, pois o Sindspam é o grande representante legítimo do servidor, que precisa que você, servidor, o fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, o sindicato conta exclusivamente da contribuição dos sócios. Por isso, participe da vida do Sindspam. Opine, denuncie, compartilhe a sua vivência no ambiente de trabalho e construa com o sindicato uma entidade forte, representativa e, claro, compromissada com o serviço público municipal da cidade de São Carlos. Sindicato forte se constrói com a sua participação contínua. Unidos, conseguiremos dar voz aos nossos anseios e condições melhores de trabalho. Como sócio, além de ter uma entidade sólida e atuante na defesa dos seus direitos, você, servidor, poderá usufruir de benefícios como assistência jurídica e convênios com universidades e diversas opções de lazer e turismo com descontos exclusivos. O sindicato tem a meta cada vez mais de ampliar todas essas vantagens. Por isso, o Sindicato Forte se constrói com a sua participação contínua. Não fique só, fique com o sindicato, fique sócio. Sindspam, tudo por uma vida melhor. É isso aí, Ivan. Agora vamos aos recadinhos aí do Facebook, Ivan. Tem pessoal mandando bom dia pra gente aí. Tem sim, Paulo Melo, deixa eu mandar um bom dia aqui. A primeira de hoje é a dona Cida Melo. Bom dia a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo proteja vocês. Obrigado, dona Cida, um beijo pra senhora, viu? Amém. Luiz Fumagalli, bom dia. Também o Edevaldo Santos, bom dia. Vlamir Silva. Fumagalli tá aí com a gente, daqui a pouquinho nós vamos passar a matéria de Baté, Ivan. Ontem o Fumagalli, que é o secretário de Segurança de Baté, ao lado do prefeito Ronaldo Ventura, entregou as Sparks, que é aquela arma de choque não letal, à Guarda Municipal. Então agora a Guarda Municipal de Baté passa a contar com esse dispositivo, né, para auxiliar na segurança da cidade. Parabéns desde já ao Fumagalli. E ao prefeito também, né? Vlamir Silva, do Bicão, bom dia a todos, valeu, Vlamir, um abraço pra você e toda a associação aí do Bicão, viu? A Maria Conceição, bom dia, Paulo Ivan Pilotinho, sextou, bebezinhos, amo vocês, olha que beleza. Coisa boa. Um beijo, viu, Maria, obrigado pelo carinho e pela audiência. Suemi tá aqui também, bom dia. É a Su. A Su? É, Suemi é a Su. A Suemi é a esposa do Celso. O Celso tem uma em Baté ou em São Não, Carlos? é aqui em São Carlos. Ah, é? Tem uma, nossa, fugiu, uma lanchonete aqui perto do calçadão ali, o Celso. Legal. Um abraço a Su, ao Celso. Faz tempo que eu não converso com a Su, hein? Um beijo pra vocês todos aí, obrigado. O Beto Riso também, ótimo dia a todos, um abraço, Beto. Tico Neia da Silva, bom dia a todos, valeu, Tiquinho Tico. Santista. Luiz Cardoso Modesto, bom dia. Muita chuva aqui em São Paulo. Esse é o Asa, famoso Asa. Olha lá, tá em São Paulo, viu, Paulo? Chovendo lá também. O Asa mora lá em São Paulo. Aqui também tá chovendo, viu, Asa? A dona Sônia Maria, minha mãe, tá aqui desejando um bom dia a todos. O Agenor Neto tá sempre junto conosco também. O Paulo Gulo também desejando um bom dia. Tava em São Paulo ontem. Um abraço, Paulo. Também os Fernandos lá na Vila Prado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É isso aí. Mandar um abraço também a Dilson Fraga, também ao Jorginho, Gabriela Chiuzi, Gelson Estela, Reginaldo Ferreira, o Berto Adete lá da Popular Ibaté, a Senir Magalhães, também o Nicola, o Kleber Ferreira,
E o Paulo Gulo também aqui com a gente, mandando bom dia. Bom dia a todos. Tem recado aí? Intervalo? Então vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias para você em 107.9. Primeira página no ar. Jornalismo dinâmico. Tudo sobre São Carlos e região. Integrando informação, credibilidade e imparcialidade. Primeira página no ar. São Carlos FM 107.9. A verdadeira festa que celebra nossa cidade está chegando. Venha curtir a 56ª Festa do Clima de São Carlos. Música de qualidade, comida boa e muita cultura para toda a cidade. É na Praça do Mercado Municipal. Sábado, 26 de abril, tem a banda Próxima Parada e Grupo Presença. No domingo, dia 27, Gustavo Valim, Nayara Amaral e o grupo musical Big Banda do Projeto Guri. É o evento perfeito para reunir amigos e vizinhos. Participe! Cidade de São Carlos, no coração da gente, a cada dia melhor. Esta inserção custou R$ 144 aos cofres. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Tonim Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. Servidor Público de São Carlos. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. Sindispan. Tudo por uma vida melhor. Nova Sangás. Qualidade e preço baixo é aqui. Ligue agora. 08.014-8240. Conte com a Nova Sangás. Segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Feriados e domingos, o plantão é das 8 às 13 horas. Nova Sangás. Quando precisar, já sabe. Ligue 08.014-8240. A entrega é rápida, com garantia de qualidade e o menor preço da região. Nova Sangás. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em 26 especialidades. Tudo isso com profissionais experientes e especialistas em suas áreas. Realiza atendimentos particulares e por meio de convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16993236139. Santa Casa Clínicas. Aqui você cuida da sua saúde e ajuda a manter os serviços da Santa Casa de São Carlos. Siga Santa Casa Clínicas nas redes sociais. Procurando mais emoção na sua vida? Conheça o CAT Valente, o clube de tiro pioneiro em São Carlos e região. Aqui você encontra segurança, equipamentos modernos e instrutores experientes para curtir e evoluir no esporte. Descubra um novo hobby. Venha conhecer. Entre em contato pelo WhatsApp 16996208993 e siga-nos no Instagram @CAT_Valente. Tradição e excelência no tiro esportivo. Atenção São Carlos. A Ecovias Noroeste Paulista inicia nesta semana as obras de ampliação da rodovia Washington Luiz, ASP 310. Um investimento aguardado há anos que vai transformar a mobilidade da região com terceiras faixas e vias marginais. Durante as obras, redobre a atenção. Haverá interdições e mudanças no tráfego. Programe-se com antecedência. Avalie rotas alternativas e evite a rodovia para deslocamentos urbanos. Acompanhe tudo em @Ecovias Noroeste e no site ecoviasnoroestepaulista.com.br.
é mais segurança para você, para os trabalhadores e para todos que passam por aqui. F São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. Algumas crianças não esperam brinquedos. Elas esperam por alguém que esteja presente. E você pode fazer a diferença. Com o programa de apadrinhamento afetivo de São Carlos, você transforma futuros sem vínculo de adoção. O seu abraço vale mais. Apadrinhe uma criança ou adolescente. Ligue para 16 34 19 40 80 e saiba mais. Cidade de São Carlos. Esta inserção custou R$ 144 aos cofres públicos municipais. WhatsApp, primeira página, 3419-9462. Primeira página no ar. 7h37. Pode olhar aí, 7h37. Vamos agora com as curiosidades do dia com Ronaldo Piloto. Vamos lá, meninas e meninos, vamos falar de saúde, vamos falar da dengue. A melhor maneira de prevenir a dengue é impedir a reprodução do mosquito. O Aedes aegypti procura água acumulada para colocar seus ovos em recipientes como pneus, latas, garrafas, vasos de planta, caixas d'água destampadas e piscinas não tratadas, entre outros. O combate à dengue deve começar em cada casa e se tornar uma rotina a ser praticada todos os dias. As providências são simples e o efeito beneficiará a toda a comunidade. Fatos históricos e jornalísticos: Revolução dos Cravos. O golpe de Estado militar do dia 25 de abril de 1974 derrubou, em um só dia, o regime político que vigorava em Portugal desde 1926, sem grande resistência das forças leais ao governo, que cederam perante a revoltas das Forças Armadas. Este levantamento é conhecido por 25 de abril ou Revolução dos Cravos. O levantamento foi conduzido pelos oficiais intermédios da hierarquia militar, na sua maior parte capitães que tinham participado da guerra colonial. Considera-se, em termos gerais, que esta revolução trouxe a liberdade ao povo português. Fundação da Usiminas. A Usiminas, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., pertence ao sistema Usiminas Holding. É uma empresa do setor siderúrgico, líder na produção e comercialização de aços planos laminados a frio e a quente, bobinas, placas e revestidos, destinados principalmente aos setores de bens de capital e de bens de consumo da linha branca, além da indústria automotiva. Fundada em 25 de abril de 1956 em Ipatinga, o Sistema Usiminas se destaca como o maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina e um dos 20 maiores do mundo. A Usiminas é a líder do sistema, formado por empresas que atuam em siderurgia, deixa eu ver aqui que eu me perdi. E em negócios onde o aço tem importância estratégica. Atualmente designa um pool de diversas empresas, estando empenhada com a transparência no relacionamento com o mercado de capitais. Atua no mercado internacional e é a maior geradora de impostos para Ipatinga. Então estão aí a informação para você conhecer a Usiminas. Vamos lá agora para aniversariantes famosos. Aniversário do Felipe Massa, piloto brasileiro de Fórmula 1. Felipe Massa é um piloto brasileiro de corridas automobilísticas. Começou a sua carreira no kart quando tinha apenas 8 anos de idade, hein? Que legal. Passou pela Fórmula Chevrolet, Fórmula Renault, Fórmula 3 e Fórmula 3000. Em 2002, teve sua estreia na Fórmula 1, na equipe Sauber. E em 2006, passou a ser companheiro de equipe de Michael Schumacher na Grande Ferrari. Neste mesmo ano, Massa alcançou sua primeira vitória na categoria no GP da Turquia em 27 de agosto de 2006, chegando à frente de 2 campeões mundiais, Alonso, que foi segundo, e Schumacher, que foi terceiro. Felipe Massa ganhou em casa o Grande Prêmio do Brasil em 22 de outubro de 2006, sendo o primeiro brasileiro a vencer em Interlagos desde Ayrton Senna em 1993. E por último, hoje é dia de São Marcos Evangelista. Foi discípulo de São Pedro. Acompanhou durante algum tempo o apóstolo São Paulo, depois redigiu o segundo evangelho e pregou no Egito, onde alcançou a palma do martírio. Essas foram as informações e curiosidades do dia.
na São Carlos FM. Todos os detalhes, dúvidas e orientações para você fazer a sua declaração com segurança e tranquilidade. No ar, Encarando o Leão, com Edgar Andreassi Moreira, aqui na 107,9 FM. Olá, ouvintes da São Carlos FM. Final de semana prolongado chegando. Aproveite a oportunidade para fazer a sua declaração de imposto de renda. Não quer perder o feriado? Não tem problema. Se perder esse, você aproveita de 1º de maio, que vai ser até mais longo. Tem um dia a mais. Você está na relação de contribuintes obrigados a declarar imposto de renda? As condições mais comuns que obrigam o contribuinte a entregar são rendimentos tributáveis em 2024 acima de R$ 33.888, rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 200 mil, ganhos de capital, mesmo sem incidência do imposto, rendimentos de aplicações financeiras no exterior e transações em bolsa de valores, atividade rural com rendimento acima de R$ 169.440. Estas são as mais comuns, mas cuidado, veja se não houve alguma mudança significativa em seu patrimônio que o torne um contribuinte obrigado. E não se preocupe, a São Carlos FM vai ajudar você. Envie suas dúvidas para 3412-9700. Anotou? 3412-9700. Com a São Carlos FM, o leão fica mais manso. Primeira página no ar, 107.9. 7h42. Pode olhar aí, 7h42. Vamos com as notícias da região, pois a Prefeitura de Ibaté lançou o programa de recuperação fiscal Refis 2025, oferecendo aos moradores ibateenses a oportunidade de regularizar dívidas municipais com condições especiais. Entre os benefícios está a isenção de até 100% em juros e multas para pagamentos à vista. O programa abrange débitos como IPTU, ISSQN, taxas de fiscalização, multas administrativas e tarifas de saneamento. Os interessados podem aderir ao Refis entre os dias 22 de abril e 22 de julho de 2025 no setor de dívida ativa da Prefeitura. É necessário apresentar documentos pessoais e do imóvel, além de comprovantes específicos no caso de beneficiários do CadÚnico ou pessoas com doenças graves que podem obter isenção total. Também, Paulo Melo, é possível parcelar os débitos em até 60 vezes, com parcelas mínimas de R$50 para pessoas físicas e R$100 para pessoas jurídicas. Débitos já negociados anteriormente também podem ser incluídos, desde que a primeira parcela seja quitada e os dados cadastrais atualizados. O contribuinte deve cumprir rigorosamente as regras do programa para evitar exclusão, como não atrasar 3 parcelas consecutivas ou as 2 últimas, além de evitar descumprimentos contratuais ou fraudes. Mais informações estão disponíveis pelo telefone 3343-9800 ou no site ibaté.sp.gov.br. Quem tem dívida ama o Refis. Quem paga à vista fala, será que eu vou pagar à vista? Vai esperar o Refis. O problema é esse, né? Às vezes o cara quer pagar, não paga para esperar o Refis, né? Esperar o Refis, porque é até 100% de desconto, né, Paulo? Muito bem, continuamos em Ibaté, pois a Prefeitura de Ibaté entregou nesta última quinta-feira 6 armas de choque não letais do modelo Spark à Guarda Civil Municipal, reforçando o compromisso com a segurança pública. Os dispositivos adquiridos com recursos próprios visam a incapacitação temporária de agressores, permitindo ações de contenção com menor risco de letalidade. Os guardas passaram por um curso de capacitação técnica e estão aptos a operar os equipamentos conforme protocolos legais e de segurança. A medida integra o plano de modernização da corporação e soma-se a outros investimentos realizados desde o início do ano, que já superam R$100 mil. Segundo o prefeito Ronaldo Venturi, a iniciativa representa mais um passo na construção de uma cidade mais segura e protegida
protegida. Já o secretário municipal de Segurança Pública, o Major Luiz Fumagalli, destacou o caráter preventivo dos equipamentos, que permitem intervenções eficazes com maior preservação de vidas. A entrega das SPACs faz parte de uma estratégia maior da atual gestão, que prioriza o fortalecimento da segurança como política pública essencial. A valorização dos agentes, aliada a melhorias na estrutura e na formação, visa ampliar a capacidade de resposta da GCM diante das demandas da comunidade. Só não pode o vice-prefeito vir falar que a guarda tá usando errado agora a SPACs, né? Aí é pra acabar com o Goiás ou acabar com o Ibaté, né? Não, mas vai dar tudo certo. Eu acho que é importante, né, Ivan? Equipar a guarda, né? Claro. Porque você tem que dar no mínimo igualdade, né, para o enfrentamento de segurança. Porque o agente de segurança chega para combater a criminalidade. Quase que sempre o bandido tá armado. Sim. Né? Então é importante. O guarda só chega com o colete. E o Fumagalli tem realizado, né, de fato, um grande trabalho na Secretaria de Segurança Pública. Exato. Começando ela do zero, porque não existia. O prefeito Ronaldo quem criou a Secretaria de Segurança Pública. E eu espero aí que esses guardas façam, né, bom uso dessas armas e que seja de fato para a defesa pessoal deles, né? E com certeza que a cidade de Ibaté fique mais segura. 7h47. Pode olhar aí, Ronaldo Piloto. 7h47. Giro policial. Um homem de 54 anos foi preso na noite desta última quinta-feira durante patrulhamento da equipe de rádio patrulhamento com motocicletas no bairro Jardim São Carlos, aqui em São Carlos. A abordagem aconteceu na rua 13 de maio, após os policiais identificarem o suspeito em atitude considerada suspeita. Durante a verificação, os agentes constataram que o indivíduo era procurado pela Justiça com base na Lei Maria da Penha, que trata de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A identificação foi feita por meio de consulta ao sistema policial. Diante da confirmação do mandado de prisão, o suspeito foi imediatamente detido e encaminhado ao plantão policial da cidade. Segundo as autoridades, ele permaneceu preso após a lavratura do boletim de ocorrência. A ação reforça o trabalho de rotina da equipe de RPM na repressão a crimes e no cumprimento de mandados judiciais em aberto. A polícia não divulgou o nome do detido conforme diretrizes legais sobre proteção de identidade em casos sob investigação. 7h48. Pode olhar aí, 7h48, e um jovem de 21 anos foi detido na tarde de ontem após ser flagrado com uma motocicleta com placa adulterada em São Carlos. Aqui em São Carlos, no interior paulista. A ação foi realizada por uma equipe da Base Comunitária de Segurança durante o patrulhamento no Jardim Bandeirantes. A abordagem ocorreu na rua José Palone. Ao verificarem os dados do veículo, os policiais constataram que o sinal identificador, ou seja, a placa, apresentava indícios de adulteração, o que configura crime conforme o Código Penal. Ao ser questionado, o condutor alegou ter adquirido a moto, sabe por quanto, Paulo? R$2.500 na Feira do Rolo, local conhecido por comercializar produtos de procedência duvidosa. Ele não possuía documentação que comprovasse a origem do veículo. O caso foi encaminhado então ao plantão policial, onde lá foram tomadas as providências de praxe. O jovem permaneceu à disposição da Justiça para investigação sobre a possível receptação e adulteração de veículo. Eu não sei, eu acho que a lei tem que mudar, Paulo. Se você está comprando um veículo que vale 5 por 2, algum problema tem. Isso para mim é receptação. Sabe? Porque não é possível. Tem gente que compra carro que custa 30 por 1.000. Como que pode? Tá na cara que tem rolo, poxa. Misericórdia, viu? 7h50, pode olhar aí, 7h50, um ciclista de 39 anos ficou ferido na noite de quinta-feira em São Carlos ao colidir com um pedestre que acabara de desembarcar de um ônibus. O acidente aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, uma das vias mais movimentadas da cidade. Segundo informações, o ciclista não conseguiu evitar o atropelamento no momento em que o passageiro do coletivo atravessava a via. Com o impacto, o condutor da bicicleta caiu ao solo e passou a
reclamar de fortes dores no ombro. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhada à Santa Casa da cidade para avaliação médica. O pedestre envolvido no acidente não sofreu ferimentos. 7h50, 7h50, uma motociclista de 23 anos ficou ferida na tarde desta quinta-feira após se envolver em uma colisão com um caminhão no cruzamento das ruas Gemiano Costa e Riachuelo, no centro de São Carlos. De acordo com informações, a jovem seguia pela rua Geminiano Costa, quando, por razões ainda não esclarecidas, avançou o cruzamento e atingiu a lateral do caminhão que passava pela via transversal. Com o impacto, ela caiu ao solo e sofreu escoriações pelo corpo. O resgate foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros no local. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento médico. A dinâmica do acidente será investigada pelas autoridades de trânsito. Não houve registro de feridos no caminhão envolvido. 7h51, um homem de 19 anos foi preso na manhã de ontem por tráfico de drogas no Cidade Araci, aqui em São Carlos. A ação policial teve início após ele e um comparsa tentarem fugir de uma abordagem da Polícia Militar no bairro Planalto Verde. De acordo com a corporação, os dois estavam em uma motocicleta Honda Twister dourada e desobedeceram a ordem de parada. Durante a fuga, que passou pelos bairros Antenor Garcia e Cidade Araci 2, o condutor perdeu o controle do veículo e caiu na Avenida Tetracampeonato. O garupa conseguiu escapar, mas o piloto foi detido. Com os suspeitos, policiais encontraram 2,5 tijolos de maconha. Questionado, ele admitiu que a droga seria fracionada e vendida. Em seguida, levou os agentes até sua residência na rua Homero de Oliveira Filho, no mesmo bairro onde sua companheira de 18 anos também foi detida. Na casa, os policiais localizaram porções de cocaína, crack e maconha, além de material para o embalo de entorpecentes e uma segunda moto de origem suspeita, pintada de preto, sem placa e com numerações do motor e do chassi raspado. O casal foi encaminhado à CPJ, Central de Polícia Judiciária. O rapaz foi autuado por tráfico de drogas e levado ao centro de triagem. As 2 motocicletas foram apreendidas, sendo que a de origem duvidosa será submetida à perícia. 7h53, pode olhar aí, 7h53, um carro colidiu contra uma árvore na manhã desta última quinta-feira, na Avenida Henrique Gregory, na Vila Prado, aqui em São Carlos. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Segundo informações preliminares, o condutor de um Gol seguia no sentido Shopping UPA Vila Prado quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle de direção e atingiu uma árvore situada no canteiro central da via. Os ocupantes do veículo escaparam ilesos, mas o automóvel teve a parte frontal danificada. O caso foi registrado pelas autoridades de trânsito, que devem apurar as causas do acidente. 7h53, não perca a hora, 7h53, um homem de 40 anos conseguiu escapar de uma tentativa de roubo na manhã de ontem aqui em São Carlos e buscou refúgio na base da Polícia Rodoviária. O caso ocorreu por volta das 6 da manhã na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do ginásio municipal Milton Laio Filho. Segundo o relato da vítima, a Polícia Civil, ele dirigia seu Fiat Uno Mille no sentido centro-bairro, quando foi fechado por um Volkswagen Gol verde, ocupado por 2 suspeitos. O passageiro desceu do veículo e anunciou o assalto. Diante da ameaça, o motorista acelerou e conseguiu fugir, mas teve o para-brisas e a lateral esquerda do carro danificados por pedras lançadas pelos criminosos durante a perseguição. A tentativa e a abordagem seguiu até a base da Polícia Rodoviária, onde a vítima pediu socorro. Com a aproximação dos policiais, os suspeitos deram linha na pipa. A vítima compareceu à Central de Polícia Judiciária para registrar o boletim de ocorrência. O caso será investigado. 7h55, 7h55, chegou aquela época do ano, declarar o imposto de renda. E aí vem a correria, a caça aos documentos, senhas, acessos e a dúvida se tudo está certo. Mas calma,
Tem um jeito muito mais rápido e prático de você fazer isso. É com o certificado digital da CISC. Com ele, você acessa o portal da Receita com a sua identidade digital, importa os dados da declaração anterior e preenche tudo com mais agilidade, sem estresse, sem complicação e com o suporte de quem entende do assunto. Então, se você for fazer seu imposto de renda, entre em contato com a CISC para que você possa contratar o certificado digital. Lembrando que a CISC não faz o imposto de renda, tá? Ela apenas comercializa o certificado digital, onde você acessa todos os seus dados, tá bom? Passa lá na CISC para fazer o seu certificado digital, agendando o horário pelo 16 99621 9588. Vou repetir, 99621 9588. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. E eu tenho um recado da Cate Valente, o clube de tiro esportivo pioneiro em São Carlos, com o foco de oferecer uma experiência única na prática e competição de tiro. No Cate Valente, eles proporcionam um ambiente seguro, com equipamentos modernos e instrutores altamente qualificados, garantindo o quê? A melhor experiência para todos. Através do tiro esportivo, os membros desenvolvem o quê? Habilidades de concentração, precisão e disciplina, além, claro, de aproveitar um hobby emocionante e desafiador, que eu e Ivan Lucas adoro. A segurança é a grande prioridade e buscamos sempre a excelência técnica, respeitando as leis e promovendo a inovação. Se você procura por uma atividade que traga benefícios para a sua saúde física e mental, vá conhecer o Cate Valente ou entre em contato pelo WhatsApp. Anota o telefone aí, 16 996208993. 16 996208993. Siga o Cate Valente no Instagram. Anota o endereço, @KT_Valente. Cate Valente, onde tradição e excelência se encontram no tiro esportivo. É isso aí, Ivan. Agora 7h57. Mandar um bom dia, Manzini Ermelindo com a gente. Bom dia e bom trabalho. Padre Luiz Botelho também com a gente. Bom dia, queridos amigos. Deus abençoe. Paulo Melo, Ivan Lucas, piloto e demais amigos da São Carlos FM. Amém. Parabéns por esse jornalismo sério. Abraços. Amém, padre. Silvinha Silva tá dizendo que acordou tarde hoje, perdeu hora. Ei, Silvinha, hein? Bom dia, lindos. Tô atrasada hoje. Bora trabalhar. Beijo, beijo. Nem fiz o café, então. Nem fez. Hoje nem o cafezinho ela mandou ali. O Ludovico Corneta também. Bom dia. Valdir Robles, bom dia. Querido Evandro Pinto, bom dia. Ivone Zanquim, presidente da nossa querida CISC, também está aqui com a gente. Ivone, bom dia. Miltinho Marchetti, bom dia. A Gisele Vicenza, também com a gente, bom dia. Lisandra Pessinim, bom dia. O Fernando Amorim, bom dia. E o Edgar Moreira, também, bom dia. Tem um recado no WhatsApp, Paulo Melo. Vamos lá. Agora chegou aqui, já está digitando, não sei se vai dar tempo. Bom dia, sextou, a Luzia Lu aí. Nos mandou um bom dia, obrigado, Luzia Lu. Ela tá devendo salgado aqui pra gente. A gente vai comprar, viu, Luzia? Não é de graça, não, pode trazer. Quer que paga antes? Quer que faz o Pix antes? Ela falou que uma hora vai passar aqui sim, pra então, trazer tá um salgado aí pra vocês aí experimentarem. Beleza, então, quem mais tá mandando aqui com chuvinha linda, né, Luzia? Luzia adora uma chuvinha. E também o José Carlos, bom dia com muita alegria, meus amigos do jornal Primeira Página no ar. Obrigado, José Carlos, um super abraço, continue na audiência. Exatamente, nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos com a coluna Torpedos, com as notícias do Brasil e do mundo e, claro, com o entrevistado do dia. Nós vamos e já voltamos, fique conosco. Primeira Página no ar. A verdadeira festa que celebra nossa cidade está chegando. Venha curtir a 56ª Festa do Clima de São Carlos. Música de qualidade, comida boa e muita cultura para toda a cidade. É na Praça do Mercado Municipal. Sábado, 26 de abril, tem a banda Próxima Parada e Grupo Presença. No domingo, dia 27, Gustavo Valim, Nayara Amaral e o grupo musical Big Banda do Projeto Guri. É o evento perfeito para reunir amigos e vizinhos. Participe! Cidade de São Carlos, no coração da gente, a cada dia melhor. Esta inserção custou R$144 aos cofres. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari.
Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Toninho Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. Servidor Público de São Carlos. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Seu gás acabou? Chame a Nova Sangás e a entrega é imediata. Os preços são reduzidos e vão te ajudar a economizar sem abrir mão da qualidade. A Nova Sangás tem uma ampla cobertura de entrega em toda São Carlos. Ligue já no 08.0148240 ou faça o seu pedido também pelo WhatsApp 16 33 75 8101. Trabalhamos de segunda a sábado das 8 às 19 horas e aos feriados e domingos o plantão é das 8 às 13. Nova Sangás, qualidade e preço baixo é aqui. A Santa Casa Clínicas está de casa nova, na rua 15 de novembro, número 921, anexo à Santa Casa de São Carlos. O local fica a poucos metros do prédio antigo. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em diversas especialidades. Realiza atendimentos particulares e convênios. Marque sua consulta pelo fone 16 3509 1200 ou pelo WhatsApp 16 993 236139. Está precisando de caçamba? A Brasil Caçambas tem a solução. Atendemos com eficiência, transparência e agilidade, oferecendo caçambas de 3, 4 e 5 metros para sua obra ou reforma. Brasil Caçambas, atendendo você com o melhor preço e a eficiência que você precisa. Solicite já a sua pelo telefone e WhatsApp 16 33 75 15 15. Brasil Caçambas, rapidez e qualidade no descarte de entulho. A rádio que te acompanha em todos os momentos. Agora tem aplicativo para todas as horas. Baixe nosso app São Carlos FM, disponível para Android e iOS. Ouça música, notícias e muito mais no seu celular. Baixe agora, app São Carlos FM. Algumas crianças não esperam brinquedos. Elas esperam por alguém que esteja presente. E você pode fazer a diferença. Com o programa de apadrinhamento afetivo de São Carlos, você transforma futuros sem vínculo de adoção. O seu abraço vale mais. Apadrinhe uma criança ou adolescente. Ligue para 16 34 19 40 80 e saiba mais. Cidade de São Carlos. Esta inserção custou R$ 144 aos cofres públicos municipais. WhatsApp, primeira página, 3419-9462. Primeira página no ar. É hora da Coluna Torpedos, trazendo as polêmicas e tudo o que acontece em São Carlos e região. 8h04. Pode olhar aí, 8h04, e agora nós vamos com a Coluna Torpedos do jornal Primeira Página. Aliás, acesse o site, anota aí, jornalpp.com.br e fique muito bem informado. O primeiro tópico da coluna: jovens no plenário. Mais uma vez, Gustavo Pose, do PP, acerta em cheio com o Parlamento Jovem São Carlense. O projeto, que simula o processo legislativo real para estudantes, vai além da sala de aula e planta cidadania onde mais importa no futuro.
Legislativo em ação. Iniciativa de Pose, Paraná Filho. O Parlamento Jovem promove uma imersão política sem filtros para alunos do ensino médio. Os jovens tomam posse, propõem leis e debatem como gente grande. Formação política com os pés no chão. Vozes que transformam, com temas como meio ambiente, direitos humanos, cultura e saúde. O Parlamento Jovem dá palco a ideias frescas e necessárias. E o apoio firme de Gustavo Pose mostra que política bem feita começa com escuta ativa. Uma aula de democracia. Antes das sessões, os estudantes recebem formação sobre o processo legislativo. Mérito de Pose, que entende que cidadania se constrói com informação e aposta em uma juventude que questiona, propõe e participa. UFC São Carlos 2025. De volta ao octógono político, o UFC São Carlos abriu uma temporada 2025 com ânimos já em alta voltagem. O cinturão simbólico, que já foi de Julinho na Proab e Robertinho Mori, agora parece ter novo favorito. O vereador Bira Teixeira do Podemos vem com tudo. Primeiro round em Paço Municipal. Durante o evento no Paço, Bira e o secretário Leandro Severo quase partiram para a trocação franca. O clima pesou, mas os árbitros interviram antes do gongo. Teve quase tudo: encarada, provocação e ameaça de nocaute. Velha rivalidade. A treta entre Bira e Severo não é novidade para ninguém. No começo do ano, o vereador até se afastou do cargo para evitar que os ânimos explodissem. Pelo jeito, só mudou o ringue e talvez a estratégia. Só não vale usar roseta, hein, vereador? Olho no cinturão. Com a temporada só começando, outros nomes devem disputar o cinturão simbólico do UFC São Carlos. Mas, se quiser manter-se fora do radar, o secretário Severo talvez precise rever o jogo. Como dizem nos bastidores, quem avisa, amigo é. É isso aí. Licença à vista. Nos bastidores da audiência pública na Câmara, 2 vereadores estariam circulando com os colegas um pedido de licença médica, mas não deles. O alvo seria Severo. Sintoma de desgaste político ou só uma preocupação com a saúde do secretário? Fim da novela. Como esta coluna já havia antecipado, a trama chegou ao fim. João Batista Miller agora é assessor do prefeito na área de infraestrutura. E o engenheiro Leonardo Lázaro assume oficialmente a Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura. Elenco definido, que comecem os trabalhos. Baile das cadeiras. 7 servidores da Secretaria de Clima e Meio Ambiente foram redistribuídos. Reorganização ou dança das cadeiras? O tempo dirá. Prestígio em alta. Na transição de cargo, João Miller foi paparicado por todos. Prefeito Neto Donato, o vice Roselei Françoso e até o presidente da Câmara, Lucão Fernandes, fizeram fila para os elogios. De volta ao SAI, Ingrid Ienco Gazella, que estava como secretária adjunta de Educação, reassumiu o cargo de chefia de gabinete no SAI. Movimentação estratégica? Plano em revisão. Foi criado um decreto que institui a Comissão de Análise de Conflitos e Inconsistências para revisar o plano diretor. O grupo terá 45 dias para entregar sugestões que comecem os embates técnicos. Eu acho que tem que ter mais juiz nesse UFC, né? Porque só o Paulo Melo como juiz. Mas tinha mais gente lá ajudando. Tinha. A turma do deixa disso, tinha bastante gente lá. Tinha uns 3, 4 segurando lá, dando na contenção, assim. Agora o João Miller, vindo como assessor do prefeito, ele vem dar experiência à assessoria do prefeito. Nada contra quem tá lá, né? Mas o Tundizi
né, já tem a sua experiência, mas o João Miller, com a experiência que ele tem de conhecer a cidade, de saber cada ponto da cidade, enfim, vai trazer muita coisa boa pro prefeito Neto Donato. Com certeza, né? E boa sorte pro Miller, né? O Miller, boa sorte. O Miller merece gente boa demais. Tem que vir aqui, viu, né? Miller? Precisa vir, né? O Roselei ontem disse que vai vir aqui, viu, Ivan? Beleza, Falei então. com o vice-prefeito, ele quer vir aqui conversar com a gente. Será um prazer. Giro de notícias e os destaques do momento no Primeira Página no ar. Antecipação do 13º começa a ser paga a aposentados e pensionistas. As informações chegam com o jornalista Leno Falk. Aposentados e pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS começam a receber nesta quinta-feira a primeira parcela do 13º salário. O pagamento vai até 8 de maio e é feito de forma escalonada conforme o dígito final do número de inscrição social. A Advocacia Geral da União criou um grupo especial para buscar a recuperação do dinheiro descontado irregularmente dos aposentados e pensionistas do INSS. Segundo a operação da Polícia Federal, cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais foram descontados dos beneficiários entre 2019 e 2024. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta a primeira parcela de 2025 do incentivo frequência do programa Pé de Meia. Serão beneficiados estudantes do ensino médio nascidos nos meses de maio e junho. E hoje tem brasileiros em campo pela Copa Sul-Americana e pela Libertadores. O Corinthians recebe em São Paulo o Racing do Uruguai, o Grêmio visita o Godoy Cruz em Mendoza, na Argentina, e o Cruzeiro encara o Palestino também fora de casa. Pela Libertadores, o Bahia enfrenta o Atlético Nacional em Salvador e o Palmeiras tem o Bolívar pela frente. Aproximadamente 50 mil fiéis já se despediram do Papa Francisco desde o início do velório. As informações foram confirmadas pelo Vaticano. Os religiosos formam longas filas em frente à Basílica de São Pedro, onde está o corpo do pontífice. Giro Esportivo, no Primeira Página no ar. Na verdade, o Corinthians já jogou, já ganhou, né? E o Palmeiras também jogou e ganhou. Vamos então com o áudio do Corinthians, né? O Corinthians venceu em casa com placar magro após expulsão pela Sul-Americana. As informações vêm com Daniela Esperon. Mesmo com um jogador a menos desde o início do jogo, o Corinthians bateu o Racing do Uruguai pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e segue vivo no torneio. O gol do Timão foi marcado pelo paraguaio Ángel Romero, que acabou livrando a barra do zagueiro equatoriano Félix Torres, que recebeu cartão vermelho antes dos 15 minutos do primeiro tempo. O técnico interino do Corinthians, Orlando Ribeiro, elogiou a força do time na Neoquímica Arena e descartou o pensamento de que seria uma goleada. Nós não pensávamos um jogo fácil, nós não pensávamos em goleada, nós pensávamos, como de início aconteceu, uma linha mais baixa da equipe deles. Tivemos um pouco mais de dificuldades devido com um a menos, mas em nenhum momento a gente pensou em facilidade ou goleada. Nós precisávamos vencer, né? E mais para frente a gente vê o que precisar. Se precisar de mais gols, se precisar arriscar um pouco mais, então mais para frente. Hoje nós precisávamos vencer para manter as chances. Quem poderia ter fechado a rodada com 100% de aproveitamento era o Grêmio, que ficou em vantagem contra o Godoy Cruz na Argentina 2 vezes. Mas só ficou no 2-2 na reestreia de Mano Menezes no time gaúcho. Quem está praticamente fora da Sula é o Cruzeiro, que enfrentou o Palestino no Chile e perdeu por 2-1. A Raposa perdeu os 3 jogos e é lanterna do Grupo E, tendo pouquíssimas chances de avançar. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon. 8h14. Pode olhar aí, 8h14. E o meu Palmeiras goleou. Não foi por 7-0, foi por 3-2 e você vai ouvir agora. Vamos lá.
O Palmeiras é o único clube da fase de grupos da Libertadores da América com 100% de aproveitamento após as 3 primeiras rodadas. O Verdão foi a La Paz e, mesmo com altitude, venceu o Bolívar pelo placar de 3-2 e chegou a 9 pontos na competição. O time paulista chegou a abrir 2-0, sofreu empate e marcou o gol da vitória na segunda etapa. Abel Ferreira comemorou a boa atuação e o resultado. Sacrifício e esforço dos atletas e a inteligência tática dos nossos jogadores. Algo que nós já tínhamos feito em Fortaleza, disse isso aos jogadores. Vamos sofrer o mesmo que sofremos em Fortaleza. A diferença é que em Fortaleza não era preciso correr para transpirar, aqui era preciso fazer força para respirar. E para vocês terem a noção do sacrifício que os jogadores fizeram, eu mesmo quando vinha a subir as escadas do túnel, cheguei acima e estava cansado. E se eu estou cansado, imagina os jogadores a jogar aqui. Nos últimos 5 anos, apenas 2 equipas ganharam aqui. Já a Bahia e Atlético Nacional se enfrentaram na Fonte Nova. Após o empate do Inter diante do Nacional na terça, o confronto valia a liderança do Grupo F e o Esquadrão de Aço aproveitou o apoio das arquibancadas e fez 1-0 com gol de William José. Agência Rádio Web com informações da Libertadores, Daniela Esperon. No Primeira Página no Ar. Primeira Página no Ar. Entrevista do dia. São 8h16. Pode olhar aí. 8h16 e agora nós estamos com o entrevistado do dia, o Ângelo e a Adriana, que vai falar um pouquinho comigo e com você da São Carlos FM sobre uma campanha, né, Ângelo? Bom dia. Bom dia, Ivan, Paulinho, piloto, todos os ouvintes do Primeira Página no Ar. É isso aí, a gente está mobilizado, uma campanha maravilhosa em prol do Davizinho, um garoto de 11 anos que luta com a vida desde quando chegou ao mundo e precisa aí da nossa ajuda, já está recebendo aí alguma coisa. O povo de São Carlos tem um coração maravilhoso e Baté também está ajudando. O pessoal lá da rádio comunitária, lá o Davi, tá dando uma força lá também. E a Adriana tá aqui, ela vai contar um pouquinho da história do Davi. Ninguém melhor que ela, que é a pessoa que, desde quando o Davi chegou ao mundo, ela é a mãe-vó. E tá na batalha aí. Então, vou deixar pra ela falar a história dele, depois a gente fala um pouquinho da campanha. Bom dia, Adriana. Bom dia, Adriano. Bom dia. Conta um pouquinho da história do Davi. Então, o Davi veio há 11 anos para nossa vida, né? Eu digo que ele é o meu anjo, né? Meu anjo protetor. Uma pessoa que modificou a minha vida e de inúmeras pessoas. Ele é muito acompanhado, né? Pela rede social, a história dele. E assim, os 10 primeiros anos do Davi, a gente foi em luta. Hospitais, inúmeras internações, nem contávamos mais praticamente. Mas a gente sempre retornava para casa, né? Havia tratamento e a gente voltava. Podia, o tempo que for, mas a gente voltava. Em final de 2023, o quadro do Davi começou a piorar. Na pandemia, já na verdade, já não estava muito legal. A gente descobriu, quando ele estava com uns 2 anos, que o Davi havia alguma imunodeficiência ao qual ele não conseguia nem mais tomar vacina. Puxa vida. Cada vez que ele tomava, eu falava, aconteceu alguma coisa, ele ia para não ter e tal. E uma médica da vigilância comparou as datas da vacina com o que acontecia e após o exame a gente descobriu que ele não podia tomar vacina. E nenhuma mais. O que tinha tomado já tinha feito mal para ele e aí a gente entrou num outro quadro de descobrir que tudo acontecia com ele. Ele não podia entrar no hospital, as infecções eram hospitalares, a coisa foi piorando. E a listagem de antibiótico é imensa, a gente não faz nem ideia assim, que é muita coisa. E a gente descobriu que já estava se esgotando o tipo de antibiótico para ele. E aí em 2023 a gente descobriu que só havia 8 tipos de antibiótico. Puxa vida. E aí em 2024 isso abaixou para 4. Somente esses 4 hospitalares. Não tinha mais os comuns. E eu falei, né, não tá legal isso, né? E aí isso foi em janeiro de 2024. Ele tomou uma medicação
que a gente conseguiu para ele, fizemos que o plano médico pagasse, era por volta de R$6.000 cada ampola. Ô, louco! Ele tomava 4 por dia. R$6.000? 6 mil. Caramba! Teve uma das internações do Davi que bateu 1 milhão. 1 milhão? 93 dias por causa da medicação. E aí a gente achou, deu certo. Os exames, ótimo, voltamos para casa. Passado 3 dias, ele passou mal. Nos apavoramos. Voltamos no médico, ele falou, o estômago dele atacou, a medicação, tal. E vinha para casa e esse menino começou a ter dor. E a gente foi indo, de janeiro até março, indo e vindo. E a gente, nesse intervalo, tinha feito um exame, né, de um ultrassom abdominal nele. E a gente voltou com ele gritando, todo médico, vamos internar. Aí peguei um médico, ele, assim, não é médico novo, mas uma pessoa que quis saber o que estava acontecendo. Pediu um novo ultrassom, a gente fez. Ele falou, eu vou comparar os exames para ver se é alguma coisa do abdômen dele. Do nada, esse médico subiu. As meninas falaram para mim da enfermagem, o doutor tá pedindo um cirurgião. E até então não sabia o que era. Quando a gente descobriu, ele falou assim, vamos conversar. Essa palavra queima, né? Vamos conversar. E ele falou, Adriana, sem querer eu vi uma coisa e eu fui comparar o exame do Davi. O Davi tá com a coluna fraturada. Puxa e eu, vida. como? A gente vive aqui, né? E não entendíamos o porquê. Só que no decorrer das horas, o Davi piorou e foi parar na UTI. E aquilo foi piorando. Passado uns 15 dias, fui chamada. O Davi estava entre a vida e a morte. Aí a doutora na época falou, olha, o Davi tem que ir para tráqueo. E eu era contra. Ela falou, o único jeito de sobreviver. Puxa. Né? E a situação foi piorando, a gente colocou a tráqueo, tudo bem. Passou mais uma semana, a gente trouxe ele pro quarto. Não deu certo, ele teve a hemorragia na tráqueo. Voltamos com ele para UTI e aí começou a nossa saga. Com a história da coluna, que a gente não sabia. Vários médicos passaram, que eu falava, eu quero uma resposta, né? Que a gente não entendia. E descobrimos que a fratura dele era patológica. O corpo dele estava causando. Puxa. Nisso deram alta pro menino. Viemos para casa. Aí eu conheci o Dr. Paulo, anestesista. A gente ia levar, porque ele cuida da minha filha. Vamos tentar o bloqueio para ajudá-lo. O doutor achou que ia dar. No que nós chegamos lá, ele percebeu que o Davi estava estranho. Ele falou, ele está incomodado. Até então ele estava sentado na cadeira. E quando ele viu os exames do Davi, ele falou assim, vai para casa agora. Porque como ele não é verbal, essa criança está gritando de dor. A coluna dele não pode fazer bloqueio. Já calcificou. A fratura dele é como se fosse uma fratura muito antiga, a impressão que dá, mas os ossos dele estavam grudando. Então aquilo estava raspando osso com osso. Nossa. E ele falou, se ele soltasse som, era de desespero. E nós voltamos para casa com uma dose imensa de tramadol, mas essa medicação que ele tomava, à noite ele passou mal, voltamos para o hospital. E aí praticamente a gente já quase não saiu. Tentaram a gente vir para casa. No ano novo, as meninas da pediatria fizeram uma contagem. No total nós ficamos 266 dias no hospital. Puxa, quase um ano. Aí Natal, Ano Novo, nós ficamos lá. Voltamos no dia 15 de janeiro. Foi uma festa em casa com meus outros netos, porque eles não comemoraram Natal. Todo mundo esperou pro Davi chegar em casa, ver presente. Só que deu mais ou menos umas 18 horas. O Davi passou mal e retornamos. Desde então, a gente está no hospital sem voltar para casa. No dia, aí passou mais umas 2 semanas. As infecções. E os exames deu que não havia mais antibiótico. Esse caro, a gente tentou 3 vezes. Não tinha. Conversamos com a infectologista dele, os especialistas do hospital, e eles falaram para mim, o pessoal do paliativo, se você quer mais alguma coisa, porque a gente não sabe mais o que fazer. Não temos antibiótico, a gente já procurou fora com os outros médicos, eu conversei com muitos médicos, não tem mais antibiótico. Aí eu falei para ele... Mas o antibiótico faz mal para ele ou não faz efeito? Então, e o Davi, quando tinha mais ou menos uns 4 anos, nós estávamos na Santa Casa, ele ficou muito ruim. E nós descobrimos que ele pegou 4 superbactérias. E uma, a gente estava com desconfiança na época, que podia ser aquela carnívora que estava com uma ferida. E começamos em cima. E uma das 2 bactérias não conseguia extinguir. E aí o esposo de uma professora da Unicep, uma pessoa maravilhosa, mandou, porque ele é daquela parte que eles descobrem medicamento, eles fazem medicamento, e ele mandou para Santa Casa a medicação. Para nós tinha extinguindo, só que ficou uma. E essa bactéria fica no corpo dele. Então ela se esconde.
Então, você faz o exame, o leucócito dele tá ótimo, os linfócitos, beleza. Do nada, começa uma infecçãozinha. E ela vai indo. Só que agora, ela caiu na corrente sanguínea. Nossa. Então, agora, ele tinha um aparelho no peito chamado portocate, porque o Davi seca as veias dele, não retorna, não consegue fazer exame. E através desse aparelho, conseguia fazer exame e tomar medicação. Só que toda vez, quando ele tá bem, a bactéria vai lá e pega. E ela fica na veia do coração. Puxa vida. Da endocardite, aquela coisa toda. Ele já tirou aquele portocate, ele colocou 8 vezes e tiramos 9. Né? Que a gente quer... E agora já ele não pode nem ir pro centro cirúrgico. Nem agora, daqui 2 semanas ele tem que ir, porque teve um problema na tráqueo, então vai ter que abrir para pôr uma maior. E assim, é um receio total do hospital inteiro. Quando fala assim, o Davi Varandas vai ter que vir pro centro cirúrgico, o Davi vai ter que fazer tal coisa. Então, assim, e foi uma coisa que está sendo pela primeira vez no hospital. E o que acontece? O Davi, como as meninas falam, ele não é aquele paciente que chega e vai. A maioria das enfermeiras conhece o Davi desde que nasceu, porque acompanha ele. Então, quando houve a história, o Davi entrou no paliativo, as enfermeiras começaram a chorar, o pessoal começou a chorar, o que iam fazer, porque elas nunca tinham lidado com criança paliativa dando todo dia. Já, assim, a criança chegou, passou mal, infelizmente, se foi. Ali não. Então a gente está ali, eles fazem parte da vida do Davi, elas cuidam, então todo mundo é a tia. Aí eu precisei conversar com o pessoal de a gente fazer rodízio com as enfermeiras, porque era assim, não, eu que vou ficar com o Davi, era eu tal. E a gente percebia que cada uma que entrava era o carinho no rosto, carinho na cabeça, e até hoje tá assim. Legal, então, né? quando eu falo, o Davi não tá bem, que nessa noite ele não passou bem. E ele tá na sua casa hoje? Não, ele tá no hospital. Nós estamos morando no hospital. Para ele ir para casa, por isso que a gente tá fazendo a campanha. Entendi. Ele precisa de uma cama hospitalar motorizada. Entendi. E qual o valor dessa cama? De 4.600 a 6.000, dependendo do modelo. Porque dependendo, pode chegar até 11.000, depende. Porque assim, aqui ele tem no hospital, é uma prática boa, né? A moderna, mas aqui funciona. Porque se aperta, ela faz formato da poltrona, ela mexe. Porque hoje a gente ainda não pode mais tirá-lo da cama. O banho no leito, né? Antes a gente ponhava na cadeira de banho, ia lá dar o banho, ponhava na cadeira de roda para ele ver o sol. Mesmo no hospital, os físicos adoravam passear com ele. Porque ele sentava, ele, apesar de não ser verbal, ele falava assim, do jeitinho dele, com as enfermeiras, com os físicos, com todo mundo, com os médicos. Hoje não. Então, assim, raro é um sorriso. E é uma coisa marcante do Davi para todo mundo é o sorriso. Ele tem um sorriso que a turma ama. Então, quando aquele sorriso aparece, é maravilhoso. Mas aquilo some rápido. Então, assim, a gente viu que a gente está perdendo. E eu falei que eu queria trazer ele nem se fosse pela última vez para casa. E assim, só que é um valor muito alto. A gente conversou com a Unimed, eu fui no relacionamento do cliente, eu conversei na ouvidoria e eles negaram. Eles falaram que eles não podem fornecer o aparelho, eles não emprestam. E ainda eu falei, gente, mas ele está usando aqui. Se chegar outra criança que precise, vocês vão fornecer aqui dentro do hospital. Porque quando ele foi para casa da outra vez, o pessoal do Viver Bem ia em casa, mandando um fisioterapeuta. Apesar que não ia. A gente tinha um problema que eles não iam final de semana nem se tivesse feriado. Então era onde me apertava. Mas iam. Aí eu falei, como vai a físio em casa, quem mexe nesse aparelho é só a físio e médico. Que aparelho que é esse? É o BIPAP. O que ele tá lá, esse aparelho, ele faz a função do BIPAP, CPAP, tem um outro nome que agora eu não me recordo. E que faz? Ele vai direto na tráquea, ele faz o pulmão respirar. Então ele manda o ar. No caso dele, o que acontece? O Davi tá respirando, mesmo que seja fraco. Se o Davi dá aquela pausa, ele manda o ar mais forte, tipo, volta. Volta. Controla a respiração. Só que assim, se ele mandavam por 2, 3 sinais e o Davi não voltar, aí é acionado um alarme. Que, tipo, né, baixa, o fluxo tá baixo, tem que ser visto porque pode ser rolha, que tem que ficar aspirando ele o tempo todo. E esse equipamento é caríssimo. Mais de 10 mil reais. Então, assim, não dá. Então, mas se ele for para casa, vai ter que ter toda essa estrutura. É isso que eu ia perguntar. Vai ter que ter toda essa estrutura, né? Não só a cama. Exato. A gente pediu, e outra, assim, a gente tem um problema também, assim, a gente não consegue cartas de tratamento com os médicos da Unimed, porque eles falam que é como se fosse contra o Unimed. Isso que a gente é errado, porque precisou do tratamento, né? Então, assim, eu não consigo a carta do Home Care,
A gente está tentando ver se a gente consegue pelo SUS, né? E aí que a gente depara com outro problema que a gente entende. Quando eu fui na Secretaria de Saúde conversar, o que o rapaz me falou? Adriana, se o Davi tivesse na Santa Casa ou no Hospital Escola, pela lei, pela regra do grau, o Davi passaria na frente de outras pessoas, que eu acho que era 12 pessoas que tinha na época, eu não lembro. Que nem fosse transplante. Só que o que acontece? O Davi está sendo cuidado. O Davi está com o aparelho e ele tem um plano médico. Só que o Davi tem esse plano médico porque ele paga. Porque eu ganho o BPC, que é o salário mínimo. Desse salário mínimo, eu pago o plano do Davi. Tá? Por volta de quase R$600. Então, é retirado esse valor, então, a gente faz esse pagamento. Fora tudo que vem, porque cada vez que você sai, você tem medicamento, você tem isso, você tem que se virar para comprar, né? Então aí eu falei, gente, eu não sei mais o que eu faço. Aí o rapaz falou para mim assim, ó, vamos ver se eu consigo falar. Para você pegar o BIPAP, eu precisaria de um pneumologista. Aí eu falei, pode ser da médica dele, só que é Unimed. Ele falou assim, ó, consegue uma carta para mim da médica ou do BIPAP que a gente vai tentar ver. O que acontece? Os médicos querem ver o paciente. Eu não tenho como levar o Davi. Aí a gente começou a correr atrás da negativa da Unimed. Eles não gostam de dar. Só fala, não deu certo, tal. Mandaram um WhatsApp, não deu. Aí eu conversei, peguei a assistente social da Unimed, falei, ó, tá vendo esse telefone? Conversa com o rapaz, vamos ver que a gente entra. Aí eles conversaram, eles pediram para me mandar um e-mail para a ouvidoria, eu mandei, não recebi a resposta, veio uma resposta, só que não é da forma que eles pedem corretamente o tal do minuta. Veio a comum. E ontem, a pessoa do Conselho Tutelar, após outra matéria que o Ângelo fez, entrou em contato comigo do que estava acontecendo. Passei tudo pro Conselho Tutelar, nome, de que aconteceu. Aí ela falou, Adriana, eu estou falando com o rapaz, que é o responsável lá, me manda esse e-mail. Eu falei, então me manda um e-mail do Conselho Tutelar que eu envio o que eu tenho, né? Aí eles falaram que iam tentar agora que a prefeitura fornecesse o BIPAP. Eu falei, ótimo. Que bom. Ótimo. Então, assim, isso foi ontem à tarde, então eu estou aguardando que eles forneçam. Eu ia chamar a atenção da prefeitura exatamente para isso, né? A Secretaria de Saúde, né? Exatamente para tentar dar um suporte, que quer queira ou quer não, é um munícipe de São Carlos, né? Exato. Então eu acho que a prefeitura, embora tenha o plano particular, mas eu acho que a prefeitura deveria estar assistindo sim. E claro. até um caso que causou já uma certa comoção, porque está sendo divulgado nos sites da cidade, a primeira página também divulgou, está divulgando agora aqui na Rádio São Carlos. Então eu acho que a prefeitura, fico feliz que o Conselho Tutelar tenha entrado em contato, mas eu quero que cobrar a Secretaria de Saúde de São Carlos. A Secretaria da Pessoa com Deficiência, há uns 20 dias, eu conversei com eles, né, o pessoal, eu vim aí e eles me forneceram uma cama. Só que a cama que eles forneceram, que é uma que tá igual na UPA, ela parece meio berço, né? Ela é pequena, né? E não dá certo pro Davi, né? Está na minha casa, está desmontada, que o pessoal levou na minha casa. E eu falei, em último caso a gente vai ter que fazer se a gente não conseguir. O problema nosso é que a situação do Davi é muito complicada. Então, assim, a gente precisa de uma coisa que a gente possa mexer com ele sem que cause problemas. Quero pedir também o apoio do presidente da Câmara, Lucão Fernandes, que eu sei que é sensível às causas de saúde também, viu, Lucão? E vamos tentar ajudar, porque o dinheiro é até assim, precisa, né? Mas não é o tudo, porque além de comprar a cama, você vai ter que dar manutenção. Os insumos, né, Angelão? Isso, então, exato. Eu acho que pelo menos os insumos, Ivan, eu acho que a prefeitura deveria estar ajudando, né? Então, assim, eu queria pedir para meus amigos, né? Até o prefeito Neto Donato, é amigo da gente, o próprio Lucão Fernandes, para que entre em contato com o Angelão e tente ajudar a gente. Sim. É uma criança de 11 anos, né? Isso. Uma criança de 11 anos, e o Lucão é sensível, porque o Lucão tem um... Eu enviei pro assessor dele, pro Rafael. O Lucão tem um neto também que tem necessidades especiais, né? Que é o Samuelzinho, que a gente tem um carinho muito grande, eu acompanho o Samuelzinho desde pequenininho, né? Então pedi aí pro presidente da Câmara, Lucão, que pelo menos entre em contato, Lucão, vê o que você consegue ajudar,
né? Se não puder ajudar, fala que não pode, mas vamos tentar, né? Dá uma atenção, né? E eu aqui tô chamando, né, a atenção dos amigos para que se sensibilizem a essa causa. Eu sei que tem várias causas na cidade de outros pacientes, outras crianças, né? Mas nós estamos aqui apresentando esse caso. Então eu queria chamar a atenção das nossas autoridades, dos meus amigos, do presidente da Câmara, Lucão Fernandes, do prefeito Neto Donato, do próprio vice-prefeito Roselei Françoso. São todas pessoas que têm sensibilidade, né? Eu sei que o Neto tem uma sensibilidade muito grande, o próprio Roselei, o Lucão também. Então eu queria pelo menos que vocês entrem em contato com o Angelão, saibam de fato do assunto, do que tá acontecendo, né? Se interem, na verdade, do que está acontecendo e vendo que vocês podem ajudar, porque se vocês não puderem ajudar, que são autoridades, aí fica difícil, né? Porque aí é a justiça. Mas aí, às vezes demora um pouquinho. Só que aí demora, e quem vai sofrer é a criança, que precisa de um... Criança, avó. A família, avó, né? Que precisa de uma atenção rápida, né? Então, por isso que eu queria pedir aí aos amigos, né? Ao prefeito, ao vice-prefeito e ao presidente da Câmara, e ao secretário de saúde, senhor Leandro Pilha, e o adjunto Vander, né? Vander Bonelli, que, por favor, gente, entre em contato com essa família, com o próprio Angelão, que está aqui de representante da família, e vendo que vocês podem ajudar. Eu sei que vocês podem ajudar. O seu Vander sabe da história, porque... O seu Vander tem um coração bom. Ele tinha entrado em contato por causa de um... o senhor Paulo Otomani, que foi visitar o Davi, e fez a gente entrar em contato. Foi quando eu levei o papel do BIPAP lá na secretaria que ele pediu pra gente levar. Porque assim, o ano passado, ainda que ele estava no hospital com a história da coluna, nós encontramos um médico no postinho perto de casa, que foi uma pessoa maravilhosa. E assim, ele se sensibilizou e começou a nos ajudar com o receituário, né? De fazer pra gente, mesmo que a gente tinha Unimed. Só que infelizmente ele foi retirado do posto. Quando eu voltei pra gente tentar trazer o Davi, eu fui atrás dele. Foi quando eu fiquei sabendo que ele já não fazia parte do postinho. Não, mas eu tenho certeza que eles vão entrar em contato. O Vander voltou. O Vander então. O Vander é o secretário adjunto. Aí foi quando me mandaram o telefone e eu mandei mensagem para ele. Eu tenho fé que esses meus amigos pelo menos vão entrar em contato para saber o que está acontecendo de fato e vão tentar ajudar. Vou pedir uma licença para você, Paulo, e para vocês, que eu tenho na linha o Valdir para falar rapidamente com ele, para dar um grande recado da Nova Sangasa aqui para São Carlos FM. Bom dia, Valdir. Bom dia, é um prazer mesmo voltar a falar para vocês. Grupo Forte Gás Consigás, com muitas promoções. Ligando o 08.000 148240, você adquire seu botijão de gás. Ainda você ganha um pote de 1 litro com tampa, uma saladeira redonda e uma tigela. Na compra de um bujão de gás, você ganha 3 brindes. Maravilhoso. E o Grupo Forte Gás, além do 08.000 148240, tem o 3375-8101, que é o zap do grupo, e o 3375-85000. Olha só que bacana. Valdir, e as lojas físicas da Nova Sangasa, onde ficam? A central do Grupo Forte Gás fica aqui na Getúlio Vargas, 2980. E depois tem na Vila Neri, na Rua Walter de Camargo Schutz, 860. E na Santa Felícia, na Rua Marcos Vinícius de Melo Moraes, 480. E a grande atendente, onde fica a Simone lá, onde fica esse 08.000 da Central, que é a Avenida Grécia, número 470, na Vila Prado. Muito bem. E o horário de funcionamento, Valdir? O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 8 da noite e domingos e feriado das 8 da manhã às 13 horas. Se a pessoa... Ligou 08.000 148240, você ganha 3 brindes maravilhosos, um pote com tampa de 1 litro, uma saladeira e uma tigela. Isso no gás, né? Mas vocês fornecem água também, né, Valdir?
com água também, a grande água mineral de Brotas, que é a Cristale. A gente tem também aqui, entrega também na casa, viu? Pediu água, vai levar, pediu gás, vai levar. É uma equipe maravilhosa, treinada, que entra na sua casa, faz a troca do bujão e já verifica mangueira, registro, vencidos. Ou seja, Valdir, o nosso ouvinte não tem desculpa para não ligar na Nova Sangás. Tem brinde, tem preço bom, tem água, tem gás, tem tudo de bom, né, Valdir? Tem tudo de bom. Ligando 08000 14 82 40, seu gás chega rapidinho na sua casa. É isso aí, Valdir. Muito obrigado e boas vendas para você. Bom fim de semana. Para você também, tudo de bom, belo programa. Tchau, tchau. Um grande abraço. 8 horas e 40 minutos. Pode olhar aí, 8h40. Queria pedir para eles deixarem, né, os contatos, né? O endereço da vaquinha. O endereço da vaquinha certinho, para a gente poder passar para os nossos ouvintes que quiserem ajudar. Por favor. Então, no Face, o meu tá Adriana Varandas, tem o do Davi Varandas também, tem o Face do Ângelo Raimundo Félix. Além da vaquinha, tem também uma rifa de uma guitarra. Olha, eu sei que tá doando a guitarra. Não, quem doa a guitarra é o Gleidson da banda Rota 80. Que legal. Então, assim, a gente tá fazendo a coisa meio que em pílulas. Então, o primeiro passo é conseguir a cama. Então, qual que tá sendo o plano? Arrecadar uma parte da vaquinha e uma parte dessa rifa. Aí, dia 18 de maio, lá na Liberty, nós vamos fazer um flash rock solidário. Que vai custar R$15. Quem entrar lá paga 15, que já vai pro Davi também. Mas a ideia no dia 18 é a gente abrir a rifa da guitarra lá. E a guitarra vai dar para arrecadar R$2.000 a rifa. E a gente quer ver se consegue da vaquinha e outro tipo de ajuda mais uns 3.000 para já anunciar a compra da cama no evento. Entendi. E o que vier depois aí vamos dar continuidade para conseguir o BIPAP, as outras coisas. Então, quem quiser adquirir a rifa é só entrar em contato nas redes sociais de vocês. Isso. Lá tem o telefone da gente, tem tudo as informações do Davi. A vaquinha também. Sim. Isso. E hoje a gente vai soltar também alguns adesivos aí no comércio com QR Code. E aí o pessoal já escaneia na hora e faz a doação voluntária, R$1, R$5, quanto puder fazer também. Sim. Aquela velha história, né? De grão em grão a galinha enche o pau. É verdade. Então vamos fazer tudo isso daí. Não, mas vai dar tudo certo. E depois eu preciso de ser. Eu sei que tá estourando horário, desculpa. Ontem recebi apoio de uma cervejaria aí. Pode falar o nome. A Império. Tá. Então eu vou ter que fazer um outro evento, quero fazer um evento sertanejo. Vou pedir sua ajuda pra gente conseguir montar a programação, as duplas, um local. Porque lá na Liberty, o cara cedeu o local, mas ele vai ficar com o serviço de bar. Sim. Como a Império vai ceder pra gente freezers, chopp, a cerveja, o serviço de bar vai ser consignado. E o que reverter tanto da bilheteria do bar vai pro Davi também. Olha que legal. E aí eu quero fazer um evento sertanejo, eu vou precisar da tua ajuda. Opa, por ser lá de apresentador, se você topar. Obrigado, vamos sim. E você me ajudar a montar as duplas aí pra fazer a programação. Vamos sim, tá? Será um prazer. E eu queria ajuda aí da Dona Ivone Zanquim, da CISC também. Se ela puder fazer contato comigo, quero bater um papo com ela pra ver o que ela consegue mobilizar junto do comércio também pra ajudar alguma coisa. Que legal. Tá? Legal. Muito obrigado. Posso só falar uma coisa rapidinha? Claro. Gente, eu quero agradecer a todo mundo, porque assim, tá sendo muito legal as mensagens que eu tô recebendo, o carinho com o Davi, e agradeço sim o pessoal, toda a equipe da enfermagem, o pessoal da limpeza da Copa lá da Unimed, o pessoal que trabalha lá, né? Eu falo que são as tias do Davi. Então eu falo que o Davi hoje é rodeado por tios e tias dentro e fora do hospital. Tá sendo muito legal as mensagens que eu tô recebendo. Então, assim, às vezes não dá tempo de responder porque a gente fica preso com os cuidados dele. Então, assim, quem puder ajudar, eu já agradeço desde já. Eu agradeço quem tá compartilhando, tá? E eu gostaria muito de que quem for no show, eu conseguir dar um abraço em todo mundo que for lá. Eu vou estar lá, né? O Davi não vai estar, mas vai estar junto comigo. Mas a gente vai estar lá para abraçar todo mundo que for lá. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço. E vocês contem com a gente para ir divulgando aí, tá? Obrigado, viu? Muito obrigado, então, Adriana, o Ângelo, um grande beijo pro Davi, que Deus abençoe e possa continuar tocando no coraçãozinho dele e que ele continue aí,
né, alegrando a vida da família, dos amigos e de todos nós. Quero agradecer você que está no 107.9 conosco na São Carlos FM, tanto pela frequência quanto pelas redes sociais. E dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, segunda edição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau. Bom dia, até amanhã a partir das 7. Termina agora. Primeira Página no Ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.